Pronto, agora sim, nome no chat. Vamos dar início ao nosso primeiro debate. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Primeiro debate com os alunos do primeiro ano. Vamos debater uma questão super atual, uma questão do nosso cotidiano, que a gente está vendo muita notícia aí. Vamos expor os nossos argumentos para tentar formar uma opinião. Cara, pode passar. Então, a nossa pergunta norteadora dos debates de hoje vai ser se a sociedade está pronta para retomar as suas atividades. Então, nós dividimos em dois blocos. O primeiro bloco vai ser o primeiro A contra o primeiro B, tendo como júri as turmas do primeiro C e do primeiro D. E no segundo bloco, debatem o primeiro C e o primeiro D, tendo como júri os alunos do primeiro A e os alunos do primeiro B. Carla, pode passar, por favor? Não vou me alongar muito nessa parte. Então, vamos dar início ao nosso primeiro debate. Eu vou fazer a mediação para a gente não se perder muito no tempo, tá? De novo, as conversas no grupo de vocês, a partir de agora, devem ser únicas e exclusivamente para tratar dos assuntos do debate. Depois, os alunos que estão conversando em outras plataformas aí, Facebook, né, no Messenger, no Instagram, depois me mandem esses prints também de que estão participando ou trazendo contribuições para o debate, né, porque a participação da sala toda é importante. Seria muito difícil todos falarem, né? E vamos lá. Pode passar, Carla. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos debater a seguinte questão. Estava na hora do retorno do futebol no Brasil? Então, o primeiro A vai apresentar a tese de que o retorno do futebol foi precipitado, e o primeiro B vai defender a tese de que o retorno do futebol não foi precipitado. Carla, pode passar. Carla? Então, vamos lá. A primeira série A, agora vou dar espaço para eles fazerem os argumentos iniciais deles, defendendo a tese, né, de que o retorno do futebol foi precipitado. Vamos todos ouvir os argumentos iniciais da primeira série A. Vocês têm até 5 minutos para falar. Pode começar. Nós sabemos que o esporte aqui no Brasil é o que mais atrai a atenção do público. Só que também sabemos que a nossa segurança, para retornar agora, tem que ser muito rígida, o que não está acontecendo, pois as pessoas não estão prestando muita atenção nessas coisas, no distanciamento. E essa parte da segurança está sendo chutada meio que para escanteio aqui no Brasil, porque as pessoas não estão ligando muito para isso. Já estão esquecendo de usar máscara, da proteção do álcool. E aqui a contaminação da doença está sendo muito alta ainda. Por isso, está sendo muito precipitada a volta do esporte aqui para o Brasil. Jamile, continua. Ô, Glória. O futebol voltar, o Jair Bolsonaro, ele assinou para poder voltar e ele falou que não podia ter multidão, que só ia ter o futebol sem os torcedores. Só que não está adiantando nada, porque ele falou que o certo é pensar na nossa vida, para a gente não pegar contaminação, só que ele não está pensando muito menos nos jogadores e também não está pensando nos torcedores, porque querendo ou não adianta falar que vai ter futebol, mas sem os torcedores, torcedores estão fazendo barraco, essas coisas, torcendo lá na frente do estádio, que é uma coisa que é horrível. Pode continuar. E a principal causa em que entra em destaque são os vestiários depois do jogo.
por ser um ambiente muito fechado, onde os jogadores acabam se aglomerando, ocorre maior circulação do vírus. Vai, Ju. E, às vezes, o Covid-19, ele não demonstra, tipo assim, não dá pra ver sintomas. Os sintomas, eles começam a aparecer entre 5 e 11 dias, mais ou menos, que a pessoa está exposta ao vírus, né? E existe uma grande possibilidade dessa pessoa, mesmo não dando para ela perceber que ela está com vírus, passar o vírus para outras pessoas. Pode continuar. Acho que é só isso. Primeiro momento, professor. Primeiro A finalizou os argumentos iniciais de vocês? Sim. Em primeiro momento, sim. Ok. O correto seria a gente esperar o tempo, né, os 5 minutos de vocês, mas para a gente agilizar, para a gente não ficar até muito tarde, já que vocês decidiram que não vão mais utilizar. Carla, pode passar para mim, por favor. Então, agora nós vamos ouvir os argumentos iniciais do primeiro B. Pode começar. Boa tarde. Eu vou dar início aos argumentos iniciais do primeiro B, e eu quero começar falando sobre que a volta do futebol, ela tem algumas normas dentro do estádio, que são divididas em 3 partes, uma somente para jogador e membros técnicos no campo. A outra é para a imprensa e a televisiva, que passa na televisão, que é onde os torcedores podem assistir pela televisão, e a outra parte é para as outras funções no meio do jogo. Antes do jogo ser feito, cada pessoa que entra no estádio é feita a teste da Covid-19. Se apresenta sintomas, há médicos especialistas para te analisar antes do jogo começar, antes das pessoas entrarem no estádio. E respondendo o negócio que falaram sobre os vestiários, não tem aglomeração, porque eles respeitam o distanciamento social dentro do vestiário e no estádio. Então, o que falaram, eu não acho que é certo, porque a gente está respeitando o distanciamento social, as normas que estão sendo aplicadas no estádio está acontecendo, estamos fazendo o teste da Covid, vendo se tem sintomas, para ver se pode ser aplicado o jogo mesmo. Se não, a gente já passa para outras técnicas do jogo, mas está sendo feito o teste da Covid sim, e o distanciamento social no meio do jogo e nos vestiários, por trás das câmeras, está acontecendo sim. Eu passo minha fala para a Bruna. Bruna? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, assim, continuando o que o Lucas falou, o futebol é uma atividade esportiva muito relevante no contexto brasileiro. E a sua retomada pode contribuir muito para as medidas de redução do deslocamento social, através da transmissão dos jogos para domicílio, no caso, em casa. Então, além do mais que o futebol está sem torcida, estão tomando muitas medidas preventivas contra esse vírus, que está sendo um meio de distrair as pessoas com que a maioria gosta, né? Incentivar a permanecer em casa também. Além do mais que eles estão fazendo o teste 2 vezes na semana. Então, é meio que bem baixo os riscos de poderem contribuir com a contaminação e a proliferação do vírus. Pode continuar. Primeiro B. Mais alguém quer contribuir? Encerraram as argumentações iniciais de vocês também? Acredito que sim, né? Sim, professor, encerrou já. Tá, beleza. Tudo bem. Então, as 2 turmas apresentaram os argumentos iniciais. Espero que o primeiro C e o primeiro D estejam prestando bastante atenção,
porque nós vamos para a nossa primeira rodada de perguntas. Carla? Então, agora vai funcionar da seguinte forma. Primeiro A terá direito a fazer uma pergunta para o primeiro B. Primeiro B vai responder essa pergunta, né? Responder a pergunta do primeiro A. O primeiro A terá novamente o direito à réplica e depois a tréplica ficará por conta do primeiro B. Então, agora eu passo a palavra para os alunos da primeira série A. Podem fazer a pergunta de vocês. Primeiro A. E os jogadores que são assintomáticos, que não apresentam sintomas assim na hora, não correm o risco de contaminar outros jogadores? Ótimo. Primeiro B, quer responder? Mas é a questão que falaram, eles fazem exames antes de iniciar. Tanto que teve um jogo que foi adiado por conta disso, porque o jogador deu positivo, então adiaram o jogo. Ótimo. Querem complementar a resposta? Então tá. Então, Giovana respondeu a primeira pergunta. Primeiro A, vocês têm direito agora a uma réplica em cima da resposta da Giovana. Então, como ela falou, né, que antes do jogo eles estão fazendo o teste e tal. Só que eu vi casos na hora que eu estava pesquisando que teve eu não sei se foi aqui no Brasil, só que falaram que o teste deu positivo, deu negativo, mas depois que ele jogou, ele começou a passar mal e descobriu, na verdade foi, acho que uma semana depois que ele descobriu, porque o sintoma aparece entre 5 e 7 dias. Mesmo tendo alguma coisa aí que eu não sei falar, mesmo tendo tapete antibacteriano, ter que usar máscara, álcool em gel e sabão e tal, eu acho que ainda nada garante que nenhum deles estão fora do risco de pegar, que as pessoas que têm lá, querendo ou não, eles têm filhos, têm família, com certeza têm pais que estão acima do risco, então, querendo ou não, eles estão fugindo um pouco e não tem nada que, tipo, fala, tem ali garantindo que eles não vão pegar o Covid-19. Primeiro B, tréplica. Querem falar algo sobre a resposta aí, sobre a réplica da Jamile, do primeiro A? Mas não teve a total certeza de que ele pegou no jogo, porque se deu negativo quando ele fez o teste, então ele pode ter pegado em qualquer outro lugar. Todos corremos o risco de pegar, não é só no jogo, mas eles estão dando todos os cuidados para isso não acontecer. Além do mais, que os atletas geram anticorpos, então é meio que eles são muito menos prováveis de pegar o vírus, entendeu? Eles constroem uma película por eles estarem bem preparados, então são bem protegidos, além do mais que tomam essas medidas preventivas contra esse vírus. Ótimo. Então, vamos lá. Agora nós vamos inverter a situação. Professora Carla. Primeiro B vai fazer a pergunta para o primeiro A. Depois o primeiro A vai ter direito à resposta. Tem do primeiro B a réplica. E depois o primeiro A tréplica. Primeiro B, a palavra é de vocês. Então, se o futebol, segundo vocês, teve essa volta precipitada, mesmo sendo um ótimo entretenimento, quais poderiam ser as outras formas de entretenimento que consigam deixar as pessoas em casa?
Érica. Professora, eu não entendi. Pode Então, falar mais alto. desculpa. Fala um pouco Érica, mais você alto. pode falar um pouquinho mais alto? É porque tá baixinho. Seu microfone tá baixo. Tá? Tá. Se o futebol, segundo vocês, teve a sua volta precipitada, mesmo sendo um ótimo entretenimento, quais poderiam ser as outras formas de entretenimento que consigam deixar as pessoas em casa? Primeiro A. Então, antes do futebol voltar, quando estava bem no comecinho do jogo do coronavírus, a gente podia ver que ele estava passando os maiores fenômenos que já aconteceu no futebol, quando a gente ganhou a Copa do Mundo. É, aconteceu várias coisas, né? E eles não mostravam só o jogo, pelo menos na Globo só mostrava o jogo. Só que se você pegar outros canais, tava mostrando tipo, outros tipos de jogos. Então, querendo ou não, mesmo que a gente tá ainda na quarentena, não podendo sair, a gente poderia estar passando os que já aconteceram, que deixou, que vibrou mesmo, todos os torcedores, para eles ficar dentro de casa mesmo. Ah, vou rever. Porque, querendo ou não, a mesma coisa quando a gente vai ver uma foto antiga nossa, a gente pode ver o jogo do nosso time tão querido pela TV. Mais alguém quer contribuir para a resposta da Jamile? Mas o Aí jogo agora, que já primeiro B, réplica. O jogo que já passou não segura tanto as pessoas como um jogo que vai passar, por exemplo, hoje. Vai passar um jogo, mas não segura tantas pessoas dentro de casa, porque a pessoa já viu, a pessoa pode ver em qualquer outro horário, no YouTube, sei lá. Ainda mais quando é tipo clássico, com certeza as pessoas vão querer ver o jogo do time, entendeu? Passo a tréplica agora para o primeiro A. Tá, mas Primeiro tem A. tanta, Desculpa. Pode falar, Kézia. mas não precisa ser só o futebol para poder entreter as pessoas, porque tem tanta coisa que dá para fazer agora, que nem você pode ver novelas antigas que a gente nem conhecia antes. A gente pode fazer um monte de coisa, que nem limpar uma casa, por exemplo, agora. Ajudar os pais, ficar brincando com os irmãos. Não precisa só depender do futebol. Sim, porque querendo ou não, o futebol não é, tipo assim, tá, o futebol representa muito, o futebol é praticamente todo mundo, tipo, tem algumas pessoas que não gostam do futebol e tal, só que, igual, teve gente que falou, tira esse tempo, para pensar mais em você, para parar, sair um pouco dessa vida. Tem muita gente que tá saindo do WhatsApp, Facebook, isso é para pensar mais nela, para pensar mais nele, para conseguir se orientar, pensar um pouco na vida, ver todos os atos que ela fez, porque querendo ou não, nessa quarentena que a gente está, nessa pandemia que a gente está vivendo, está sendo como uma reflexão, está sendo como uma lição para a gente, porque querendo ou não, a vida toda é uma lição, a gente sempre vai estar errando e aprendendo, e eu acho que nesse momento a gente podia parar para pensar, não, mas o futebol voltou, tudo bem, tem gente saindo da rua, mas essas pessoas também podiam pensar para ficar em casa e tipo, eu vou aproveitar como que eu trabalho, tenho vida corrida, agora que estou na quarentena, eu posso ficar com a minha mãe, aproveitar mais a minha mãe, aproveitar mais meus filhos, sabe, me cuidar, principalmente essas pessoas que ligam muito para esse sentimento dos outros e esquecem, entende? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Ótimo. Carla? Segunda rodada de perguntas, então a gente repete lá a fórmula da primeira rodada. Passa a palavra para o primeiro A para fazer o seu questionamento. Estamos aguardando o primeiro A. Era só um minutinho que a gente está elaborando a pergunta. Tá ótimo.
Que uma das Rapidinho, pessoas hein? que atrás acabou ficando sem internet. Acontece, acontece. Posso falar? Primeiro A vai perguntar, pode fazer a pergunta. Eles estão coerentes com essas afirmações que ele fez? Essa é a pergunta? Sim. Essa é a pergunta. Sim, tudo Então que vamos lá, foi primeiro B. aqui foi pesquisado antes. Então, tá tudo no Google, tá tudo nos sites oficiais. E também, complementando o que a Giovana falou, antes do futebol voltar, passou em jornais sobre as medidas protetivas que eles estão tomando antes de voltar à retomada dos jogos. Tá? Além do retorno do futebol, Jennifer também voltou. Seja bem-vinda de volta, Jennifer. Primeiro B, respondeu já, né? Então vamos lá, primeiro A. Luan abriu Tá. também, seja bem-vindo. Primeiro A, réplica. Tá, vocês falaram que tem as medidas protetivas e tal, mas como vocês podem ter certeza que ela vai proteger 100% todo mundo? Porque nem tudo é 100% nessa vida. Pronto, fez um novo questionamento. Primeiro B, direito à tréplica aí. Sim, realmente, foi o que eu tinha falado. Tem o risco, porém, como eles estão tendo os cuidados, esse risco chega a ser menor. Além do que eu tinha dito, que como são atletas, como treinam praticamente quase todos os dias, eles geram anticorpos e parece que criam uma película nas células deles que provavelmente é bem difícil de serem contaminados. Claro que são contaminados, mas com as medidas preventivas, usando álcool em gel, evitando aglomerações, eles têm menos chances de serem contaminados. E também, mesmo, tipo, só para ter 100% de certeza, mesmo se ficando em casa, ninguém garante que eles não vão pegar fora. Ok. Beleza. Carla, pode passar. Foi mal, professor, Agora, meu Wi-Fi caiu. Aí eu saí então, da aula. vou fazer Professor, meu também bem-vindo de caiu. volta Vou fazer bem-vindo de volta então para Samuel. Bem-vindo de volta, Samuel. Bem-vindo de volta, Amanda. Bem-vindo de volta, Vitor. Bem-vindo de volta, Cauã. Já que a queda de vocês foi uma queda coletiva, né? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui no nosso debate. Segunda rodada de perguntas. Agora eu vou passar a palavra para o primeiro B fazer a sua pergunta para o primeiro A. Pode fazer? Ó. Se todos os atletas e o pessoal do técnico tomarem as medidas preventivas, e como vai haver aglomerações e risco de contaminar o pessoal? Desculpa, não entendi. Você O pode pessoal, repetir? Vou repetir. Se todos os atletas e o pessoal do técnico tomarem todas as medidas preventivas, como que é possível haver aglomerações ou risco de contaminarem as pessoas? Foi claro agora? foi, eu escutei. Então, sobre isso, acredito que eles não ficam o tempo todo. Tudo bem que eles, como falam, eles treinam juntos, né, com
as medidas que vocês estão falando, só que dentro de casa, talvez eles tenham contato com outras pessoas, que nem a gente falou sobre o vírus, que ele não se manifesta tão rápido assim em algumas pessoas. E talvez eles podem até pegar e se contaminar e passar para as outras pessoas que estão lá dentro do clube, né? Posso falar? Obrigado, Vitor. Antes de todos os jogos e antes de começar os jogos, o primeiro jogo que teve na pandemia, os jogadores eles ficam num distanciamento social dentro da sua própria casa, evitando assim o contato com qualquer outro tipo de ser humano. E é um tipo de prevenção, além das prevenções que tem dentro de campo, no vestiário também. No vestiário tem um controle de quantidade de pessoas que podem entrar no chuveiro, quantidade de pessoas que podem ficar uma do lado da outra, tem um distanciamento social, e dentro de campo, para entrar em campo, eles fazem o teste, e se dá negativo é porque ele não tem nenhum sintoma de infecção sobre o corona. Mas se houver um caso da infecção, dele contrair o vírus, ele e os jogadores que tiveram no campo fiquem em distanciamento social sendo tratado também. Primeiro, vamos lá para a réplica agora. Não? Primeiro A, réplica. Já era, ganhamos WO. Opa, então eu vou passar mesmo para a gente. Então, deixa eu falar. Vocês falaram que todo esse negócio aí de distanciamento, mas no futebol a gente sabe que é um jogo que tem muito contato corporal. E tem pessoas que nem tá saindo de casa, tá pegando corona, mas o teste também não é 100% certeza, porque eles têm que fazer o teste rápido lá. Ou seja, o teste rápido não tem certeza absoluta nenhuma, vem dizer, de que eles podem notar, porque esse teste já falhou muitas vezes na resposta. E como o futebol é um esporte que tem muito contato corporal, vocês não podem ter certeza de que é realmente seguro ele ter voltado. Posso responder, professor? Por favor. Bom, num debate, se você traz argumentos, você tem que trazer sua fonte e da onde você tirou isso. Você tem alguma fonte para mostrar da incerteza do resultado, um site, um órgão influenciável para mostrar sobre a veracidade dos testes? E outra, complementando aqui, os testes são feitos 2 vezes por semana, os jogadores não entram em campo sem fazer o teste, e se prescindir os sintomas, eles não entram em campo. Então, eu acho meio fútil essa sua pergunta. Tá, agora, se eu estou acompanhando direito, essa foi a tréplica, né? Então, fiz direitinho aí a contagem? Tréplica, né? Então, esse seu questionamento aí fica em aberto nesse momento. Correto? Carla, pode passar, por favor. Vamos conferir para não ser injusto. Primeiro A fez 2 perguntas. Primeiro B fez 2 perguntas. Confere? Sim. Sim, né? Primeiro A, ok. Primeiro B, ok. Cada um fez 2 perguntas, né? Então, agora nós vamos ouvir as considerações finais do primeiro A. Cinco minutinhos para vocês. Correndo tempo, hein?
Meu piercing, professor, meu piercing, professor, meu piercing. Ó, meu piercing. Samuel, por favor, né? É a aula agora. Primeiro A, considerações iniciais de vocês. A gente considera que isso foi precipitado porque sobre os testes, sobre também sobre a pessoa que ela pode ter o coronavírus e não manifestar e espalhar para as outras pessoas. É isso. Finalizaram os argumentos finais, as considerações finais de vocês. Vou passar a palavra para o primeiro B agora. Cara, pode passar o slide, por favor. 5 minutos de considerações finais para o primeiro B. Contando. Vamos lá. Com base de tudo que a gente falou, de todas as respostas e perguntas, e tréplica e réplica, vocês podem ver que as nossas medidas que a gente está tomando não são 100% seguras, mas a gente está tendo uma prevenção. E os jogadores de grupo de risco, eles estão sendo afastados. Vocês podem ver que alguns jogadores entram no campo com teste, como foi falado, teste 2 vezes na semana, não tem risco de prejudicar. Porém, a gente está seguindo as normas do distanciamento social, a gente está fazendo os testes, as normas do Covid-19, do distanciamento, está sendo seguida. Então, eu acho que sim, deve continuar os jogos, até porque esses dias para trás a gente teve uma audiência muito grande nos últimos jogos que teve, então, no nosso pensamento, os jogos devem continuar sim, porque as medidas protetivas do Covid-19 estão sendo tomadas sim. Alguém do primeiro B quer complementar? Posso complementar? Pode. Vamos lá. Nesse debate não teve muitos argumentos pro lado de lá, por mais que seja um tema fácil de defender, não teve muitos argumentos. Isso comprova que a nossa tese está mais que certa. Então, eu acho que os jogos têm uma grande influência, ainda mais para os caras que curtem o esporte e curtem a família. Porque os caras é uma influência a mais, um entretenimento a mais e um motivo a mais para ficar em casa. Muito obrigado. Primeiro B, ok? Finalizaram os argumentos finais de vocês também? Então, estou enviando no grupo da sala do primeiro C e do primeiro D o link da votação. Então, vocês vão entrar lá e vão votar na turma que vocês acreditam que teve o melhor desenvolvimento nesse debate. Beleza? E nós vamos acompanhar simultaneamente aqui. Só um segundo. Cara, se você puder já parando de apresentar aí, porque agora eu vou apresentar o Meeter para eles. Estão todos enxergando aí a tela? Link no grupo do primeiro C e do primeiro D. Vamos começar a votação.
Finalizamos a votação. Falta alguém votar ainda? Primeira série C, primeira série D. Tem alguém que ainda não votou? Então, vamos dar por encerrado esse primeiro bloco. A turma que defendeu melhor o seu ponto de vista, segundo o nosso júri da primeira série C e primeira série D, foi a tese de que o retorno do futebol não foi precipitado, tese essa defendida pelos alunos do primeiro B de bola. Meus parabéns. Fiz algumas anotações aqui. Na nossa próxima aula a gente começa com uma devolutivazinha, tá? Para a gente melhorar e fazer debates cada vez mais qualificados. Qualificar esse debate para que a gente saiba, né, como defender o nosso ponto de vista. Mas para um primeiro momento eu já gostei bastante, já para quem só explicou o que deveria ser feito e não teve mais contato, eu já achei muito bom. Quando a gente faz isso na escola, a gente fica aulas e aulas e aulas explicando e passando e repassando. Então, parabéns ao primeiro B. Já vamos começar com o primeiro C para a gente não se alongar muito. Primeiro C e primeiro D. Parabéns novamente ao primeiro C e primeiro D. Carla, você pode voltar a apresentar para a gente, por favor. Agora, o das turmas primeiro C e primeiro D. Pode passar esse. Então, vamos lá. Nosso segundo bloco agora, segundo tema. Estamos preparados para a reabertura de bares e shoppings? Então, temos a tese defendida pela primeira série C, é de que não estamos preparados para essas reaberturas de bares e shoppings, e a tese que será defendida pela primeira série D é de que estamos, sim, preparados para a reabertura de bares e shoppings. Carla, pode passar. Agora, aquela situação do início de explicação, agora eu já posso fazer ela um pouco mais rápida, porque eu acho que todo mundo já compreendeu o processo. Então, vamos ouvir os argumentos iniciais da primeira série C, defendendo a tese de que não estamos preparados para a reabertura de bares e shoppings. Primeiro C, palavra de vocês. 5 minutinhos para vocês. Oi, professor. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. A gente está defendendo a tese contra a reabertura de bares e shoppings, comércio em geral. E, de acordo com as pesquisas, a reabertura do comércio começaram no dia 10 de junho. Após a reabertura, a situação se agravou e teve uma taxa de 81,7% de ocupação na UTI no estado de São Paulo. De acordo com as recomendações da OMS, o Brasil ainda não está apto para a flexibilização, já que dos 6 tópicos, apenas 2 foram alcançados durante a pandemia. Tendo em mente que o nosso país não está apto e nem preparado para isso, podemos pensar que a flexibilização da quarentena ajuda sim em questão da economia do país e na vida financeira da população. Mas quantas vidas iremos perder por dinheiro? Depois da reabertura dos comércios, os números só cresceram. O governo vem ajudando mães solteiras e pessoas desempregadas e do comércio para questões financeiras. Temos uma taxa de 45% de pessoas assintomáticas. Se alguma sai com o vírus, espalha e não percebe, o vírus se espalha ainda mais rápido e com mais frequência. Pronto, professor. Já finalizaram os argumentos iniciais de vocês? Ótimo. Então, belezinha. Vou passar agora
para os argumentos iniciais da primeira série D. Cara, passa o slide para mim. Professor, a Oi? gente vai fazer uma apresentação, só que com alguns slides, pode ser? Não, pode ser, 5 minutos é de vocês. Cara, você para de apresentar, por favor. Beleza. Palavra sua, Luan. Da sua turma, logicamente, né? Estão conseguindo ver já? Eu tô. Sim. Já. Então, Melissa, por favor. Apertem apresentar, Lu. Tem que colocar a tela cheia, porque senão a gente não consegue isso. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Boa tarde. Pode passar, Lu. Então, essas são algumas das principais vantagens da reabertura, que são a redução da pobreza, benefícios para a economia do país, perda no número de empresas que abririam falência e valorização social. E com a abertura do comércio, só um minutinho. Com a abertura do comércio, trabalhadores voltaram para os seus empregos e outros foram readmitidos, e com isso diminuiu o número de desempregados. E isso é uma enorme vantagem, né, sobre a reabertura dos comércios, né, no caso, shoppings e bares. Pode passar. Essas são algumas medidas de proteção para a reabertura de shoppings, que são desculpa. São essas as regras que precisam ser tomadas, que funcionamento em horário reduzido, áreas de cinema, entretenimento e outras atividades relacionadas ao lazer devem permanecer fechadas, distância de 1,5 metro entre pessoas, e só é permitida a entrada de pessoas se estiverem com máscaras. Pode passar. E essas são algumas regras para bares e restaurantes. É permitida a abertura de bares e restaurantes até às 22 horas. Só é permitida a entrada de pessoas nesses estabelecimentos se estiverem com máscaras. Ocupação máxima de 40% da capacidade e distância de 2 metros entre as mesas. E 1,5 metro entre as pessoas. Bom, segundo essas informações que a Melissa deixou bem claro, que são com o uso das EPIs, a gente pode sim fazer o controle da reabertura dos comércios, desde que esse controle seja avisado extremamente nos usos dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, seja máscara, luvas, álcool em gel acabou entrando também, porque querendo ou não é algo que protege, e o distanciamento também. Ou seja, se nós conseguimos fazer o controle tanto dos funcionários, tanto dos consumidores desses comércios, ou seja, dos shoppings e restaurantes, podemos sim fazer a reabertura e não propagar mais a doença, porque querendo ou não, só o uso do EPI, que no caso é a máscara, já diminui totalmente o risco de propagação, caso você esteja usando, claro. E outra que a Vigilância Sanitária junto com a Prefeitura estão fazendo diversas fiscalizações nos ambientes que não estão respeitando essas normas, e ao contrário de multas, eles estão realmente, simplesmente fechando os comércios. Então, não há risco de aumentar essa taxa de contaminação, desde que seja respeitada essas normas para a reabertura desses comércios. E essa foi a nossa apresentação sobre nossa tese defendida. Ótimo. Já uns 5 minutinhos. Cara, você pode voltar a apresentar para mim? Agora, de novo, né? Aquela rodada de perguntas. Já vamos, enquanto a professora Carla vai posicionando os PowerPoints. Então, na primeira rodada de perguntas, agora nós temos o primeiro C
perguntando para o primeiro D, já vou passar a palavra para o aluno do primeiro C. Primeira rodada de perguntas, Carla, agora. Pode passar 2 slides aí. Boa tarde. Pode falar, Bruno. Eles falaram muito da taxa de desemprego. A gente não viu muito isso, não. Empresas até voltaram. As empresas que voltaram, elas dispensaram mais da metade dos seus funcionários. A taxa de desemprego, ela não abaixou. Ela só aumentou com essa pandemia. Mercado de trabalho, a gente não está tendo. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu acho que é uma resposta inválida, tendo em vista que uma pesquisa do IBGE mostrou que 716 mil empresas abriram falência por conta do fechamento desses comércios. E o IBGE também fez uma pesquisa que mostra que 1,7 milhões de estabelecimentos comerciais, segundo a CNC também, ou seja, mais de 10,2 milhões de desempregados em redes comerciais. Ou seja, esse número, conforme o fechamento dos comércios, não foi gerando lucro, até porque os bancos e o governo não estão dando suporte, não estão tendo como dar esse suporte para todas as empresas e acabam abrindo falência. E essa taxa de desemprego só aumentou por conta que vocês não quiseram que reabram os comércios. Porque caso tivesse essa reabertura, com certeza ia aumentar muito a taxa de emprego no Brasil. E assim a diminuição do desemprego. Sim, então certo é a gente subir a nossa economia do país e as vidas que já era. Porque você me disse, empresas abriram falências, mas as pessoas vão para a rua, colocam suas vidas em risco num comércio ilegal, vamos colocar, porque a maioria das coisas que a gente tem hoje em dia é ilegal. A gente vê aí 25 de março, a gente vê Brás, e é tudo um comércio ilegal. As pessoas se expõem porque não tem o acesso e nem disponibilização do governo. Réplica, primeiro D. Eu acho que essa réplica não funcionou muito bem, porque, querendo ou não, a fiscalização está aí atuando desde sempre, desde quando estava fechado os comércios. Minha mãe é nutricionista, então ela faz controle de qualidade, ou seja, ela vê a fiscalização agindo por todas esses comércios, mesmo sendo ilegal ou legal, até na 25 de março, e estão levando sim fechando todos os comércios que não estavam respeitando essas normas de reabertura. E, por outro lado, você disse da segurança, da saúde, que a gente preferia economia sem a saúde, e descartando a saúde, mas pensa por um lado, se a gente não tiver economia, a gente vai cair numa crise que vai ficar muito além do que a saúde que a gente está agora. Literalmente, a gente não vai ter nada para comer se não gerar um lucro para o país. Nosso país está, sim, caindo em pobreza extrema por conta dessa parada da economia. E claro que respeitando, como eu disse, as normas da EPI, pelo decreto que foi feito para a reabertura, e respeitando o distanciamento social, claro que não haveria risco de saúde para os que estão na rua. E também respeitando o que é realmente essencial. As pessoas acham que só porque reabrir os comércios, que você tem uma máscara, que você não vai se contaminar. Porém, você tem que ficar em casa e reabrir somente para comércios essenciais. Então não haveria esse problema de contaminação. Carla, próximo slide. Agora é a vez do primeiro D elaborar sua pergunta para o primeiro C. Já podem fazer. Perguntinha do primeiro D agora. Certo. Vocês acham que a reabertura dos comércios é uma problemática,
Agora eu vou mostrar para vocês um problema de verdade, como já citado anteriormente. Desde a pandemia no Brasil, 706 mil comércios tiveram suas portas fechadas, segundo o IBGE. O Brasil tem 1,7 milhões de estabelecimentos comerciais, segundo a CNC também. Ou seja, novamente, mais de 10,2 milhões de desempregados em redes comerciais, segundo o IBGE em 2019. Com tantas empresas abrindo falência, deve-se observar que o número de desemprego aumentará junto com a desigualdade social e o governo, sem uma movimentação de dinheiro e lucro fixo, que seria das empresas, não irá conseguir suprir todas as necessidades com a economia parada. Tendo em vista tudo isso, como vocês iriam reverter a situação da miséria que está crescendo a cada dia que passa no Brasil por conta do fechamento dos comércios? Bom, o levantamento do pesquisador Daniel Duque, do Instituto Brasileiro da Economia de Fundação Getúlio Vargas, FGV, mostrou que, em julho, apenas 3,3% dos brasileiros estavam em situação de extrema pobreza, de acordo com os dados da PND da Covid do IBGE, ou seja, cerca de 6,9 milhões de pessoas viviam com renda per capita domiciliar inferior de R$ 1,90 por dia, o que corresponde, trazendo isso ao real, em R$ 150 mensais por integrante de família. Primeiro D, réplica. Certo, mas não podemos desconsiderar o fato de que, se uma empresa, por exemplo, tem 140 pessoas trabalhando nelas, vai à falência, como que as pessoas vão ser pagas e vão ter a conta delas paga dentro de casa, ou a família sustentada, que muitas das vezes são parte das pessoas pobres da periferia da cidade, que trabalham nessas indústrias, sendo que os bancos e nenhum governo estão conseguindo suprir a necessidade da empresa quando abre falência. Ou seja, não é apenas um auxílio emergencial que vai conseguir suprir todas as necessidades dessas pessoas que vão ficar sem empregos. O pagamento do auxílio emergencial tem um mínimo de R$ 600. Ajudou a reduzir o nível de extrema pobreza no país em meio à crise da saúde causada pelo coronavírus. O governo federal mais do que compensou a perda de renda do trabalho de camada mais pobre do Brasil com o pagamento do auxílio emergencial. A gente tem como isso, o benefício acabou reduzindo um efeito colateral positivo, mas inesperado. Reduziu o nível da pobreza extrema, em junho para o menor índice de 40 anos. Obter em poucas semanas um objetivo que o país não conseguia alcançar nos últimos anos, aumenta a pressão sobre a Agência de Assistência Social do governo para o período pós-pandemia. A gente também tem com isso que, em todos os aspectos, as pessoas estão sendo... O governo está tentando ajudar com auxílio emergencial, até comerciante, até mulheres de família. A Enel, ela, se você tem renda baixa na conta, sua conta vem zerada. Eles estão fazendo o possível para ajudar. Ok. Vamos para a nossa segunda rodada de perguntas. Voltamos lá para o nosso primeiro estágio, primeiro C. Faz a pergunta para o primeiro D. Pode fazer. Carla, passa o slide para mim, por favor. Mas o primeiro você pode ir falando já. Agora eu te pergunto. Você falou que tem a questão do distanciamento e uso de máscaras. Não tem fiscalização aqui em Guaianazes. Como é que a gente faz? Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar, para se sustentar em meio disso. Primeiro D. Na verdade, como eu disse anteriormente, minha mãe trabalha numa empresa que faz controle de qualidade. E ela tem sim clientes aqui em Guaianazes que a fiscalização, porventura, acabou fechando por falta de cuidados da reabertura que o decreto de São Paulo colocou para realmente reabrir com segurança. E outro fato também é que
que também indica que tem fiscalização aqui, é, por exemplo, numa região aqui perto chamada Juscelino, que estava tendo o samba, e a fiscalização simplesmente chegou, colocou a churrasqueira na caminhonete e foi embora, assim dispersando esse não distanciamento das pessoas, essa aglomeração, no caso. Então, tem sim essa fiscalização, estão fazendo o controle, ainda mais dobrado agora, nesse momento. Então, eles estão, sim, tomando os devidos cuidados. Você falou também sobre que muitos não têm dinheiro nesse momento. O governo está dando o auxílio emergencial, então, para aqueles que estão desempregados. Então, e também tem muitos lugares que estão dando cestas básicas, e esse não é um bom argumento. E também um exemplo da sua família não aborda todas as famílias pobres do Brasil. Essa última fala foi do primeiro C? Foi a réplica do primeiro C, é isso? Sim. Agora temos a tréplica do primeiro D? Desculpe, ela falou o quê? Eu não ouvi, entendi muito bem. Pode repetir para a gente? Eu falei que um exemplo fechado dessa família não aborda a situação de todas as famílias em extrema pobreza no Brasil. Sem contar que onde eu moro nunca teve fiscalização nenhuma. Bom, como A gente pode colocar o exemplo que teve, que tá tendo, né, todo domingo desse recanto desse sítio. Cadê a fiscalização? Primeiro D agora. Bom, eu acho que vocês estão fugindo do foco. A gente não está falando de resenha social em recanto e chácara, que aí são acontecimentos privados. Bar. Estamos falando de comércios. Então, calma aí, deixa eu terminar. Estamos falando de comércios. Ou seja, em relação ao comércio, está ocorrendo sim a fiscalização. Se você não está monitorando, eu acho que, bom, é só você colocar uma câmera e assim monitorar. E voltando ao auxílio emergencial, muitas famílias precisam mais do que um salário mínimo para se manter. Ou seja, o auxílio emergencial não está conseguindo suprir todas as necessidades porque os comércios estão fechados e não tem o movimento do dinheiro e andamento da economia. E dados indicam que 5,3% da economia seria desenvolvida a partir dos reabrimentos de comércio. Outro fato que também está ajudando isso, que comprova que está sendo algo bom para a sociedade a reabertura de comércios, é que foi colocado o decreto do limite de horas para trabalho dentro desse comércio, que foi apenas meio período, e a partir de, se não me engano, de mês que vem, vai ter esse estendimento, ou seja, você já vai poder trabalhar no seu período integral normal. Se esses números não fossem tão baixos, claro que teria o corte na hora, mas como estão sendo tão inferiores quanto o esperado, eles vão retomar a carga horária normal. Beleza. Agora é a vez do primeiro D fazer a sua pergunta para o primeiro C. A professora Carla vai passando os slides, mas vocês já podem fazer a pergunta de vocês. Bom, a segunda pergunta é em relação à pobreza também, que também é um grande fator nisso, que vocês ignoram, né? Como eu disse anteriormente, grandes empresas e comércios de pequeno porte que atuam na região não conseguiram nenhum tipo de empréstimo de bancos para manter seu negócio e tiveram que fechar suas portas sem nada, além dos funcionários que o dono terá que pagar. E também precisa sustentar a si e sua família, que muitas das vezes é um número alto de pessoas, e que o auxílio, novamente, não consegue cobrir essas despesas, levando que se encontra nessa situação a extrema pobreza e diversos outros problemas. Como vocês poderiam lidar com essa situação, se não com a reabertura dos comércios locais? Primeiro C.
Sobre o auxílio, eu acho que a palavra fica bem explícita. É um auxílio. Ele não vai te dar tudo, porque até o Brasil não tem estrutura para isso. É um auxílio. Ele vai te auxiliar nesse momento difícil que todos estão passando. Ninguém estava preparado para isso. O governo está fazendo o que pode, tentando ajudar com esse auxílio. E como a gente já havia dito, antes da pandemia, as pessoas não tinham uma renda acima de R$ 150. E com a ajuda do governo, a gente teve R$ 600 para essas famílias de extrema pobreza. E assim, ajudando elas bem mais com alimentação e essas coisas que elas realmente precisavam. Ok, primeiro D, réplica. Certo, você disse que o governo não consegue suprir essas necessidades, que é apenas um auxílio. Agora me diz, antigamente eles conseguiam? Não, né? Ou seja, existiam sim a pobreza antes mesmo do Covid-19 e o Covid-19 simplesmente intensificou em 2 vezes mais. Então, como é que você me diz que o auxílio emergencial consegue suprir as necessidades com R$ 600, sendo que o salário mínimo hoje atinge um pico de quase 1.200? Um momentinho que a gente está bolando a resposta. Rapidinho, hein? Ô, professor, e tipo, Oi? para repor o dinheiro que está sendo usado para o auxílio, precisa abrir os comércios, porque esse dinheiro não está saindo do nada, né? Tá vindo da gente. Você ainda é do primeiro D, né? Sim, sou do primeiro D. Ah, tá. Então tá bom. Então, Tá. como você disse, antes da pandemia, quando os comércios estavam abertos, as pessoas também estavam em extrema pobreza. Então, por que depois da pandemia ou durante a pandemia, com os comércios abertos, iria as pessoas saírem da pobreza? Não faz sentido. E também, assim, só para lembrar, esse dinheiro todo vem de tudo que a gente compra dos impostos, não vem do nada. Sem contar que é uma pandemia. É claro que as coisas não vão ficar como estavam antes, isso é óbvio. Gente, tem muita gente morrendo. Muita gente morrendo. Talvez você esteja com vírus, aí você vai pegar um ônibus para você poder ir trabalhar. Você encosta na catraca, aí você encosta não sei aonde e tudo mais. Outra pessoa vai lá e encosta também, e isso vai propagando vírus para pessoas que estão no grupo de risco também, porque as pessoas que vocês passam chegam em casa e etc. E se vocês são a favor da economia e são a favor da reabertura do comércio, se as pessoas pegarem um vírus e morrendo, como já morreu milhares de pessoas, como futuramente nós vamos conseguir reestabelecer a nossa economia, sendo que a maioria da população brasileira vai estar morta? Ótimo. Agora é a Então, vamos tréplica? lá. Não. Foi o primeiro D que deu essa última. A tréplica foi agora, Ah, correto? entendi. Aham. Beleza. Então, nós vamos passar agora argumentos finais do primeiro C, não é isso? Cada pode passar os slides. Primeiro C é a palavra de vocês, para vocês fazerem aí os argumentos finais, defendendo a tese de que não estamos preparados para a reabertura de bares e shoppings. Pode começar, primeiro C. Calma aí, professor. Vocês têm esses 5 minutos para elaborar e falar. Vai não, Beatriz. Eu tô procurando. Bom, como a gente já havia dito, o auxílio emergencial está ajudando muitas pessoas, os que já estavam em extrema pobreza antes da pandemia, e ganhando bem menos do que ganharia com o auxílio emergencial.
Sem contar que o Brasil não está apto para poder reabrir todos os comércios, porque o Brasil ele não atende os critérios da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Ele segue apenas 2 critérios dos 6 critérios para poder reabrir. Sem contar que teve estudos de 170 países, onde davam uma nota de 0 a 1. Os países que chegavam mais perto do 1 tinham mais chances, estavam mais aptos para reabrir o comércio. E o Brasil está apenas com a nota 6. Isso ainda é uma nota baixa. E apenas um único país conseguiu chegar na nota máxima. O Brasil, ele só... As únicas coisas que estão a favor para reabrir o comércio é o fechamento da importação e exportação por conta dos aeroportos, dessas coisas estarem fechadas, as pessoas não podem sair do país. E o distanciamento, que ainda assim nem foi tão bom. A gente ainda não está apto para abrir os comércios. Pronto, professor. Primeiro você finalizou? Alguém quer contribuir? Então, Carla, pode passar o slide. Vou passar a palavra para o primeiro D. Primeiro D, a palavra de vocês. Bom, voltamos a defender nossos argumentos iniciais de que é sim possível fazer a reabertura desde que haja o controle dos EPIs e esse monitoramento da fiscalização. E o auxílio emergencial não vai conseguir suprir todos os casos de pobreza, porque até 600 mil pessoas que não precisavam do auxílio receberam e foram gastar com outras coisas. E os que já estavam na pobreza, simplesmente alguns acabaram morrendo de fome. E também porque esse auxílio uma hora vai acabar, se a economia ficar parada e os comércios não reabrirem, ele não vai existir mais. E a gente vai entrar numa crise muito maior do que estávamos antes, que vocês citaram. Outro ponto também é que, novamente, os usos dos EPIs são bons, sim, são vantajosos. A gente não está falando da reabertura total dos comércios, como vocês acham, é somente a reabertura de bares e shoppings, ou seja, uma parcela dos comércios existentes aqui no Brasil. E acreditamos que, se for tudo controlado como o decreto pede, a gente vai ter sim uma melhora na economia e na situação que o Brasil se encontra. Além do mais, em relação à saúde, o Ministério de Saúde de São Paulo falou que vários leitos de hospitais já estão vazios e mais controlados e aptos a receber pessoas que ocasionalmente recebem o teste positivo do Covid. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Finalizamos primeiro D. Beleza. Mesmo esquema. Carla, por favor, pedir para você deixar a apresentação. Eu vou enviar o link para o primeiro A e para o primeiro B, para que vocês façam a votação. Estão todos vendo a minha tela aí? Sim. Beleza. Quando vocês vão voltando aí, ó, vou agradecer a mãe da Melissa, que segurou a saída dela, que ela tem compromisso agora, atrasou para a Melissa finalizar. Muito obrigado, viu? Mãe da Melissa, muito obrigado.
Melissa, acho que se você... Oi, de nada. Se você quiser sair, fica à vontade, tá? Muito obrigado. Parabéns pela participação. Tá bom, obrigada, professor. Vou sair. Vamos lá, primeiro A, primeiro B, cadê a votação? Posso encerrar a votação? Primeiro A, primeiro B. Os que estão aqui já votaram. Posso encerrar? Todo mundo do primeiro A e do primeiro B já votou? Então, vou dar por encerrada a votação. Então, nesse segundo debate aí, com a questão, estamos preparados para a reabertura de bares e shoppings. Temos a tese, ou talvez esperar mais um pouco, começou a subir aqui o primeiro, você começou a... Eu acho que vai ficar assim, tá acirrado, tá legal. Fiquei com medo agora de parar. É 2 turmas, 40, eu acho que foi, né? Então, sobre a pergunta, estamos preparados para a reabertura de bares e shoppings? A tese vencedora é a da primeira série D, de que sim, estamos preparados para a reabertura de bares e shoppings. Beleza? Meus parabéns, primeiro D. Meus parabéns, primeiro C também. Está acirradíssimo, né? Ou foi acirradíssimo. Parar a transmissão. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Vou pedir que vocês mandem no meu PV um aluno, talvez um representante da sala, alguém que falou um pouco mais, tirar os prints da tela para mim, das telas das conversas de vocês sobre o debate, manda para mim para ver quem participou no bastidor, tá? Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Também, se alguém quiser passar o feedback, se gostou da aula, se achou, o que achou, o que não achou, manda para mim também. Vou encerrar a gravação. Muito obrigado